para muitos, Paulo foi preso. Acabou. Tá vendo, Paulo? Era para estar indo. Talvez se estivesse na Ásia, ia ser melhor. Não, isso foi melhor do que estar na Ásia. Salvar alguém naquele momento, eles da sua casa, foi melhor do que estar na Ásia, porque teve ali conversões. Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos começar uma série de pregações em cima da carta de Paulo aos Filipenses. É uma excelente carta onde Paulo vai escrever para a igreja de Filipos. E eu acredito que tem bastante alimento, bastante conteúdo para nós, por tratar de vários aspectos muito importantes aqui nessa carta. Muitos pontos que ou vivemos, ou estamos vivendo, ou ainda até vamos passar, que está aqui escrito nessa carta, e que esta igreja viveu naquele tempo, e que com certeza vai ser de grande valia, né, de grande proveito para nós. Rapidamente, pela carta, não vou ficar dando muito detalhe histórico, como é que era lá, Macedônia. Depois, se você quiser, você pesquisa sobre isso aí, você vê como é que era o contexto histórico lá da cidade, aquela coisa, quem foi Filipe que fundou a cidade e tal. Isso não vai ser tão importante para a gente agora. Mas no capítulo 1, Paulo vai começar a sua carta, tratar com eles a respeito das dificuldades que ele mesmo enfrentava. E o que Paulo vai tentar colocar para eles, falar para eles, que as dificuldades não param a pregação do Evangelho. As dificuldades não param as conversões e não desanima pessoas. Às vezes vamos ter o receio, o medo de expor as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as coisas que estão acontecendo, pensando, não, talvez isso vai desmotivar as pessoas. Talvez isso não vai animar, as pessoas não vão se converter. Mas Paulo aqui, pelo contrário, ele mostra que as prisões deles e a prisão dele e as dificuldades mais favoreciam o evangelho. Por exemplo, no versículo 12 do capítulo 1, ele vai dizer, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Ou seja, Paulo está preso, o apóstolo está lá sofrendo, e os irmãos, mediante isso, tiveram mais coragem, mais confiança para falar a respeito de Cristo. Deveria ser o oposto. Paulo prega o evangelho. Paulo foi preso, se eu pregar o evangelho, eu também vou ser preso. Não, eu vou ficar calado. Mas o contrário aconteceu. Eles saíram para poder pregar, eles saíram para poder falar com mais confiança e sem temor, disse Paulo. E não apenas isso, no versículo 13 ele vai dizer, foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Ou seja, Paulo está preso, Paulo está lá nas suas prisões, mas toda a guarda soube o evangelho. Ele pregou o evangelho nas prisões, lá no calabouço, nas dificuldades. A igreja aqui fora foi beneficiada e os guardas lá dentro foram beneficiados por causa da prisão de um homem que era servo de Cristo. Então, as dificuldades de Paulo, as lutas, os problemas não o desanimaram, não pararam e também não desmotivaram os irmãos, não desmotivaram a igreja. O que Paulo vai tentar colocar aqui os irmãos olha, as coisas, as dificuldades, os problemas que eu e que vocês passam servem para contribuir no evangelho. No versículo 29 ele vai dizer que as dificuldades em Cristo que nos é concedida não é apenas algo comum, mas é um privilégio sofrer por Cristo. No capítulo 2 ele entra falando agora do próprio exemplo de Cristo, o exemplo perfeito, aquele que deixou tudo de lado e veio como servo. Agora, para pensar um pouco, o quanto Cristo ele teve que abrir mão
de tudo aquilo que ele tinha, da majestade, da glória, do poder, para servir pessoas como nós. Será que eu e você, comparado a Cristo, temos muito que abrir mão? Será que comparado a Ele, é muita coisa que a gente tem que deixar de lado? Ah, não, irmão, eu tenho que deixar uma amizade de lado, tenho que deixar um trabalho de lado, eu tenho que deixar um sonho de lado. Mas olha em comparação a Cristo, o quanto que Ele teve que deixar para servir. E eu e você não conseguimos deixar pouca coisa de lado para poder servir a Ele, para servir um ao outro. Então Cristo é o exemplo perfeito. E Ele fez muito mais do que nós. Então veja, o quanto nós podemos crescer e melhorar. Timóteo também, e Epafrodito, ele coloca como exemplo aqui também de entrega, de luta, de combate, pessoas semelhantes a nós, para que não olhemos e falamos, mas Cristo foi Cristo. Timóteo e Epafrodito foram pessoas como nós. Também se entregaram, também combateram, também lutaram pela causa do Evangelho. Capítulo 3, ele vai falar sobre o que ele era, fariseu, nascido em tal tribo e aquela coisa toda e tal. Então, olhando para o passado, tanto luxo, talvez riqueza, uma vida boa que ele tinha, mas ele chegou no momento e no presente que ele estava lá, olhando para o passado e vai dizer, olha, tudo esterco, tudo não valeu de nada. E ele vai dizer no versículo 8, para alcançar o conhecimento de Cristo. E uma das coisas que o ser humano, o cristão, às vezes é tentado, quando ele passa por lutas e dificuldades, é olhar o passado. Puxa, mas lá atrás estava bom, lá atrás era melhor, lá atrás era mais fácil. Sim, mas lá atrás você não tinha o conhecimento de Cristo. Lá atrás você não tinha a excelência desse conhecimento. E as pessoas que estão lá, que você deixou, e que estão presas lá ainda, elas não têm o conhecimento de Cristo. E você quer voltar para lá? E você quer estar olhando lá atrás com bons olhos? Mas veja o quanto você cresceu, o quanto você adquiriu, o quanto você melhorou através do conhecimento que você obteve de Cristo. Então, olhar para trás é loucura. Olhar para trás é voltar às prisões antigas. É voltar àquela velha maneira de viver. E é o que Paulo vai tentar colocar aqui no versículo 4, dizendo, olha, eu não paro, eu não volto, eu continuo seguindo para o alvo. E eu quero ganhar a Cristo. Capítulo 4, ele vai falar sobre a união na igreja, a importância. Duas mulheres estavam lá e estavam em conflito, não estavam se entendendo. Elas eram cooperadoras, elas somavam no reino, mas elas não estavam unidas, não conseguiam trabalhar juntos. Então Paulo vai tratar sobre isso. Olha, vocês precisam trabalhar juntas, precisa ter união, precisa crescer. E no final ele vai agradecer a oferta dos filipenses, toda a ajuda que ele recebeu, e dizendo a famosa frase que virou adesivo de caminhão, de carro, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Claro que todo mundo interpreta esse versículo de forma errada, dizendo que pode fazer qualquer coisa porque Deus tem dado... Não é isso que o versículo está dizendo. E a gente vai ver lá no capítulo 4 o que este versículo significa. Não é que você vai fazer qualquer coisa, alcançar qualquer coisa. Esse versículo está dentro de um contexto. E Paulo disse esse versículo dentro de um contexto. Então não vai sair daí dizendo que você vai melhorar de vida, alcançar isso, é porque Deus tem fortuna. Não vai funcionar, não vai acontecer. Então vamos orar, e aí a gente vai pular para o livro de Atos, para a gente entender como que a igreja ela começou. Soberano Pai, eterno Deus, Tu és grande, Senhor. E não há outro com tamanha majestade, glória, poder. O Senhor é aquele, ó Pai, único, digno de ser honrado e glorificado. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, a Tua palavra está aberta. Nos rendemos, Pai, diante da Tua majestade, nos rendemos diante da Sua palavra, das Suas instruções para nós essa noite. Por favor, ó Pai, fala conosco, Senhor. Nos guia a sua vontade, para que nós, Pai, não estejamos perdidos sem saber o que fazer ou qual o próximo passo dar,
mas por favor, ó Deus, nos alimenta nessa noite. Nos alimenta, Pai, pela sua palavra, o pão vivo, Senhor, que possa estar nos nossos corações, possamos meditar, refletir, que a tua palavra possa tocar os nossos corações e que possamos, Pai, nos moldar de acordo com os teus mandamentos e que possamos ser igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir agora, então, em Atos 16. Não vou ler todo o capítulo. Depois, em casa, você pode ler com mais detalhe, refletindo, versículo por versículo, ponto por ponto. Nós vamos passar aqui por alguns versículos interessantes, importantes, para a gente poder seguir. Mas vamos começar no versículo 1. Aliás, vamos começar no versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Até aí, por enquanto. Então, o título dessa pregação é O Sucesso de Paulo na Plantação de uma Igreja. A igreja de Filipos, ela foi iniciada, foi plantada. E nesse processo, Paulo ele teve sucesso, ele teve êxito nisso. E nós vamos ver o que aconteceu nesse processo a qual ele teve êxito, sucesso. A primeira coisa e o primeiro ponto a se destacar é: nós precisamos ser sensíveis, precisamos estar atentos para onde Deus quer nos enviar, ou aonde Deus quer que estejamos pregando o Evangelho. Não há dúvida nenhuma de que Deus, ele quer que todas as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não há dúvida nenhuma disso. Deus, ele quer pregar, Deus, ele quer usar os homens para pregar, para falar, e as pessoas serem alcançadas. Mas existe uma questão muito importante. Qual? Há situações e momentos que Deus quer que estejamos em lugares e posições específicas para ali pregar o Evangelho. Então, presta atenção no texto. No capítulo 16, no versículo 6, diz o seguinte: passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles estavam com a intenção de ir para a Ásia. Não, nós vamos para a Ásia. Para quê? Nós vamos para lá para anunciar a palavra, para poder pregar. Essa é a vontade de Deus, pregar a palavra. Então vamos lá, vamos caminhar para lá. Mas no meio do caminho, o Espírito estava impedindo. Não vai para a Ásia. Coisas estavam acontecendo ali, circunstâncias, situações, não sei o que estava acontecendo, mas algo estava acontecendo ali de forma clara para mostrar para eles: Ásia, não. Vocês não vão para a Ásia pregar o Evangelho. Não é para a Ásia. Até o momento, Deus não tinha direcionado a eles aonde deve ir. Mas sei que Ásia não.
Então estão lá tentando, não foi. E aí continua. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Tá bom, então vamos ir para a Bitínia, que talvez Bitínia vai dar certo. E aí no versículo 7, mas o Espírito, mais uma vez, não permitiu. Não permitiu. Então eles estavam tentando comprar passagem, estavam tentando arrumar um local, uma vaga para poder ir. Não estava dando certo. E aí, para quem é sensível, para quem tem discernimento, vai entender isso aqui. O que Lucas escreveu, que o Espírito não permitiu. Porque talvez outras pessoas vão falar assim, não, isso aí é consequência normal da vida. Não, isso aí é coisas normais. Não, tem que... Não. Eles entenderam. E Lucas deixa bem claro. Foi o Espírito que não permitiu. Foi Deus que não quis que a gente fosse para lá. Deus, ele quer que a gente vá para outro local. Mas para a Ásia, para a Bitínia, não. E aí, ele vai de noite ter um sonho, no versículo 9... e aí alguém da Macedônia pede para eles passarem a Macedônia e ajudá-los. E aí Paulo entende, então Deus quer que, na verdade, vamos para a Macedônia para pregar o evangelho lá. Ele não quer que a gente pregue o evangelho na Ásia agora, não quer que a gente vá para Bitínia, ele quer que a gente vá para Macedônia. Então vamos para Macedônia. E aí a viagem dá certo para Macedônia. Eles chegam na Macedônia e aí vão anunciar o evangelho. Então, o primeiro ponto para o sucesso que Paulo teve na plantação de uma igreja é estar atento para onde Deus queria enviá-lo, para onde Deus queria que ele estivesse. Porque se ele lutasse, não, vamos ter que dar, nem que seja a pé a gente vai, nadando a gente vai para a Ásia, provavelmente não ia dar certo. Porque o próprio Espírito estava impedindo. O próprio Espírito estava travando a viagem. Mas se Paulo fosse teimoso, se Paulo fosse, não quero saber, eu vou fazer do meu jeito, não ia dar certo. Não ia dar certo. E aí então ele foi honesto, sensível, falando, não, vamos parar e vamos raciocinar, vamos parar, vamos esperar Deus falar. E aí Deus então vai falar assim, olha, é Macedônia. E aí ele vai para Macedônia. Então, o primeiro ponto para o sucesso da plantação de uma igreja é parar e falar, bom, Deus, fala. Fala aonde o Senhor quer que estejamos. Aonde o Senhor quer que vamos para pregar o evangelho. Mostra. E, de fato, Deus aqui, ele mostrou. E aí ele vai... Pega lá o navio, versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neópolis e ali para Filipos. Chegaram na Macedônia. E é interessante esse termo que utiliza aqui. E fomos correndo em caminho direto. O interessante é que a vontade de Paulo era ir para a Ásia, mas a vontade de Deus, não. A vontade de Deus era ele ir para Macedônia. Mas mesmo a vontade de Deus sendo diferente da vontade de Paulo, Paulo não foi murmurando, Paulo não foi reclamando, Paulo não foi triste, Paulo não foi desanimado. Diz o texto, e fomos correndo, como se alguém tivesse atrasado. Como se eu estou perdendo o horário, eu preciso estar lá rápido. Porque alguém disse, venha a Macedônia e ajuda-nos. Então, a pregação do Evangelho, quando Deus mostra, quando Deus ele revela, e uma pessoa diz, vem e ajuda-nos, e ali Paulo conclui, precisa pregar o Evangelho, entendendo que a salvação é muito importante. Paulo não foi naquela vagarosidade, né? Tem que pregar igual o Jonas. Tem que pregar o evangelho a esse povo. Não, ele entende o quão importante isso era. E ele vai correndo. E chega lá. Quando ele chega lá, ele vai... Versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração.
e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Então ele vai a um local onde era comum as pessoas se reunirem lá, talvez mais as mulheres, se reunirem lá para estarem assentadas, orando, conversando, compartilhando, e elas estavam ali. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa rogou que eles permanecessem lá na casa dela. Então, eles estão lá, naquele momento ali, num local de oração, onde se costumava fazer orações. Paulo chega lá, prega o evangelho, Lídia se converte. Olha que coisa. Sem muito esforço, sem muita luta. Ele chega no local de oração, fala, o coração de Lídia é aberto e ela se converte. Não só a Lídia, mas os da sua casa também se convertem. Porque lá atrás Paulo ouviu, vem a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi. E aí você tem a primeira conversão, que é Lídia. Seguindo, do 16 em diante, você tem uma outra mulher que ela é livre da sua escravidão espiritual. Havia uma jovem que fazia ali adivinhações. E os seus patrões ganhavam dinheiro com ela. Quando Paulo está passando ali, versículo 17 diz: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa interessante, e que é uma situação que eu nunca vi, e eu também não ouvi ninguém falar sobre isso. Que é alguém que está com o espírito imundo, passa um servo de Deus verdadeiro, fiel, e o espírito imundo clama: esse aí é fiel. Esse aí é verdadeiro. Esse aí que está passando é servo do Deus Altíssimo. Essa aí que está passando é servo do Deus Altíssimo. Nunca vi e também não ouvi relatos sobre isso. Talvez você já tenha ouvido relatos sobre isso. Alguém está passando na rua, um espírito, alguém endemoniado, para e fala: aquele lá é servo do Deus Altíssimo. Nunca vi. E também não ouvi relatos sobre isso. Por que será? Por que será que os cristãos hoje estão caminhando na rua e aqueles que estão possessos não reconhecem que são servos do Deus Altíssimo? O que está faltando? Ou o que está acontecendo? Só um adendo para a gente pensar, para a gente refletir. Então, versículo 18, Paulo, perturbado, voltou-se ao Espírito, sai, vai embora, e o Espírito ali obedece, vai embora, saiu na mesma hora, e aí aquela jovem, ela é liberta dessa possessão. Agora é uma mulher, uma jovem livre, já não é mais escrava do diabo, agora é livre. E aí causa aquele alvoroço na cidade, aqueles patrões ali ficam enfurecidos porque perderam a fonte de lucro, causam um alvoroço, enfim, Paulo e Silas é preso. Puxa, estava tudo dando certo até agora. Converteu Lídia, agora essa jovem foi liberta, que coisa, foi preso. Tá vendo, Paulo? Era para a gente ter ido para a Ásia, era para a gente ter ficado naquele mesmo projeto. Né? Calma que a história não acabou. Estão presos. E lá presos, mesmo sofrendo, estão cantando, estão alegres, estão louvando. E aí o que acontece? Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
Ou seja, as pessoas que estavam ali acorrentadas, enjauladas, já não estavam mais. Tudo caiu. Todos libertos. Ninguém mais preso. Nem Paulo, nem Silas e nem o restante dos presidiários. Todo mundo livre. Quando o carcereiro ele vê uma situação como essa, ele quis se matar. Então, na beira do desespero, na beira daquele momento que ele olhou e falou, já era para mim, não tem mais solução, porque os presos escaparam e eles vão achar que fui eu que deixei os presos escaparem, vão achar que eles vão me matar, então antes deles me matarem, eu mesmo vou me matar, eu mesmo vou me suicidar. Diante de uma cena de suicídio, Paulo diz, para. E aí no versículo 29, pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e ele diz, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Diante de alguém à beira da morte, diante de alguém que está prestes a suicidar, aquela pessoa que está prestes a tomar remédio para se suicidar, aquela pessoa que está prestes a pular ali da ponte para se suicidar, aquela pessoa que está com uma arma na mão, pronta para se dar um tiro, para se matar, nesse momento, Paulo estava lá para dizer para aquele homem, não faça isso, estamos aqui. Ele diz, o que eu preciso então para ser salvo? Diante de um cenário hoje que milhares e milhares de pessoas se suicidam por dia, aonde estão os servos de Deus para estarem nesse momento que a pessoa está com a arma na mão, que a pessoa está com os remédios na mão, que a pessoa está ali na ponte para se lançar, que a pessoa está prestes a se suicidar. Aonde estão os servos de Deus para dizer, estamos aqui. Aonde estão os servos de Deus? E aí essa pessoa ali olhar aquela situação e dizer, o que eu preciso então para ser salvo? Isso é o Evangelho. Para muitos, Paulo foi preso, acabou. Tá vendo, Paulo? Era para estar indo. Talvez se estivesse na Ásia, ia ser melhor. Não, isso foi melhor do que estar na Ásia. Salvar alguém naquele momento, eles da sua casa, foi melhor do que estar na Ásia. Porque teve ali conversões. Pessoas ali se converteram. Mas onde estão os servos de Deus? Onde estão aqueles dispostos a encontrarem estas pessoas à beira do suicídio e falar com elas? Estamos sensíveis para que Deus possa nos mostrar aonde essas pessoas estão? Estamos abertos para ir aonde essas pessoas estão? Ou não? Às vezes, as pessoas se alegram com a morte de determinadas pessoas. Graças a Deus, o chefe da facção morreu. Graças a Deus, lá o bandido morreu. Morreu. Mas e aí? Estava alguém lá para pregar a ele? Estava alguém lá para levar a sua alma a Cristo? Ou não? Ou estavam muitos crentes dizendo, é isso aí mesmo, tem que morrer, polícia tem que entrar, tem que meter bala, tem que... Muitos crentes fazem isso. Mas onde estão aqueles, ao invés de desejar a morte, estão desejosos em salvar? Mas alguns pontos aqui chamam atenção. Se você perceber no texto, 3 pessoas foram convertidas, mas 3 pessoas completamente diferentes da outra. Você tem Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Você tem a escrava, que era de Filipos. E você tem o carcereiro, que era de Roma. 3 pessoas com culturas completamente diferentes. Tiatira era diferente de Filipos, que era diferente de Roma. As situações econômicas deles eram completamente diferentes. Lídia, por ser vendedora de púrpura, era riquíssima. Não era qualquer pessoa que comprava púrpura. Não era, eu vou comprar um tecido de púrpura. Não.
É como hoje, alguém virar e falar, não, eu vou ali na loja dar uma olhada, eu vou comprar uma Porsche, eu vou comprar ali uma Ferrari, eu vou ali dar uma olhada. Você nem entra na loja. Eles vão olhar para você e falar, meu amigo, licença, não faz perder meu tempo. Então a vendedora de púrpura naquela época era uma mulher de alto escalão. Era uma mulher riquíssima, que tinha contato com pessoas riquíssimas. Enquanto a escrava, a jovem, era uma pessoa pobre. Outras pessoas se beneficiavam dela, da possessão dela, tiravam lucro dessa possessão, tiravam lucro do diabo ali, da possessão do diabo em cima daquela mulher, daquela jovem. Era pobre. E você tinha um oficial romano. Um oficial romano, classe média. Não era rico, também não era pobre. Era normal. Recebia lá do Império de Roma e vivia uma vida normal. Não era como Lídia e também não era como a escrava. Mas o interessante é que a crença deles também eram diferentes uma das outras, um do outro. Então Lídia era temente a Deus, ela estava lá no local para uma reunião de oração. Ela era temente a Deus. Não tinha o conhecimento de Cristo, não tinha salvação em Cristo, mas era uma mulher temente a Deus. Assim como Cornélio era gentio, mas era temente a Deus. Já a escrava era possessa. O que ela fazia, sei lá o que ela fez para ela receber essa possessão demoníaca. Mas provavelmente suas crenças não tinham nada a ver com Deus. Não tinha nada a ver de ser temente a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Pelo contrário, provavelmente ela era envolvida com ocultismo, magia negra, satanismo. Foi possessa. E você tem agora o centurião aqui, o carcereiro. O carcereiro era romano. Para Roma, quem é o deus de Roma era o imperador. O imperador era o deus de Roma. Era o Deus que deveria ser adorado, reverenciado, prestado honra e homenagem. Então você tem pessoas de classes diferentes e você tem pessoas de culturas diferentes. Pessoas completamente diferentes que agora se convertem e fazem parte um do outro, na mesma família em Cristo. Agora a pergunta, como conciliar isso na mesma irmandade e viverem unidos entre si? E é isso que é a igreja. Igrejas são pessoas diferentes, que vieram de culturas diferentes, que têm situações econômicas diferentes, que são diferentes entre si, mas em Cristo eles se tornam um. Em Cristo eles vivem unidos, em Cristo eles somam, em Cristo eles crescem, em Cristo eles dão a vida pelo reino. E é isso que acontece. É isso que acontece. Então a igreja de Filipos começa assim. Deus enviando Paulo, Lucas e os outros para Filipos, e ali começam a converter estas pessoas. E estas pessoas continuam diferentes uma das outras. Não há nenhum mandamento, nenhuma instrução para que Lídia deixe o seu trabalho. Não há nenhuma instrução para que o centurião deixe o seu trabalho. Não há nenhuma instrução dessa. Eles têm que viver fiéis a Cristo. E eles vivem ali fiéis a Cristo. E caso não sejam fiéis, lamento. Mas a igreja não vai ser o seu lugar. Procura religião, procura outra coisa. Então veja, essa é a beleza, a multiforme sabedoria de Deus. Como que pessoas diferentes, como que pessoas com passado diferente, criações diferentes, ideias diferentes, conseguem chegar no mesmo lugar, conseguem conversar, se entender e todos terem o mesmo objetivo em Cristo. Um apoiar o outro, um animar o outro, um encorajar o outro, um perdoar o outro, um amar o outro, um ter misericórdia do outro, um ensinar o outro, admoestar o outro, exortar o outro, todos juntos ali, nenhum querendo ser melhor do que o outro, nenhum querendo ser mais do que o outro, sobressair em cima do que o outro. Não, como Paulo diz, eu considero o meu irmão melhor e maior do que eu. E é isso que forma a igreja. Como conseguir isso?
como nos dias de hoje, onde o que se mais sobressai aí nas mídias é o que você tem, o quanto você conquistou, e tudo aquilo que você é, que você faz, e as pessoas estão de olho naquilo que você tem, né? Como ser o menor possível, o mais baixo, o nada. E as pessoas olharem e falar, eu quero ser esse nada. Eu quero ser o menor de todos. E a igreja precisa disso, e ela tem se esquecido disso. A igreja moderna tem se esquecido que Cristo nos chama para viver uma vida de menor. Não de ser o maior, não de sobressair, mas de ser o mais baixo, o pequeno. De deixar o outro ir na minha frente. De deixar o outro sobressair acima de mim. De deixar o outro melhor do que eu. Como a gente diz no Rio de Janeiro, deixar o outro mais forte do que eu. Não eu sobressair em cima dele. Não eu ser melhor do que ele. Não. Eu estar mais baixo do que ele. E é isso que é a igreja. Veja, a gente vai falar sobre isso nos capítulos seguintes, que foi isso que Cristo fez e é isso que Cristo ele veio para ensinar. O maior entre vocês seja o menor. Esse é o mandamento de Cristo. Quer ser o maior? Quer. Seja o servo. Quer ser o maior? Quer. Seja o menor. É isso. Não busque o primeiro lugar, não busque os melhores lugares, não busque ser aplaudido, não busque ser ovacionado. Não. Busque ser o menor. E é isso que forma a igreja. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a não ter em nós sentimentos de vaidade, prepotência, sentimentos de orgulho, sentimentos de querer ser melhor e maior do que o outro, sobressair em cima de outras pessoas. Que Deus tire de nós qualquer tipo de sentimento desse e que nós sejamos humildes. Que nós sejamos pessoas pequenas, humildes. Que as pessoas olhem para nós e falem, coitado, pobre coitado. Amém. Graças a Deus você está me reconhecendo como pobre coitado. Porque assim fizeram com o nosso Senhor e Mestre. Olharam para Cristo. Pobre coitado. Que possamos seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.